Irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia aí, no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Vamos compartilhar com vocês algo que o Senhor falou comigo, conosco essa semana, que está queimando meu coração, e eu trouxe para vocês. Vamos falar sobre fé e vamos ler alguns versículos desse capítulo. Capítulo 11 de Hebreus é o capítulo da fé. É o capítulo da fé. E vamos ler alguns versículos hoje. Vamos ler alguns versículos hoje. Ora, amém? Todos acharam? Amém. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Primeiro versículo define o que é fé. Fundamento daquilo que se espera e prova daquilo que não se vê. E agora começa a descrever o que alguns fizeram através da fé. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo diante de Deus, testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e consultor é Deus. Pela fé, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Preste atenção nesse versículo. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela pátria de onde tinham saído, teriam oportunidade de tornar para lá.
mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Amém? Vamos parar por aqui. Esse capítulo todo fala de fé e nós vamos parar por aqui, versículo 16. Para entender um pouco sobre fé, teríamos que... É bom ler esse capítulo inteiro. Não podemos ler o capítulo 11 sem antes ler o 10, porque só chegamos no 11 por causa do 10. E o capítulo 10 de Hebreus vai falar sobre a salvação através de Cristo, sobre a obra de Cristo na cruz, sobre a redenção, sobre a expiação, sobre a purificação e justificação dos pecados. Vai falar sobre o novo caminho aberto através da obra de Cristo. Vai falar da seriedade que temos que ter com essa salvação. E vai falar das lutas e perseguições dos que passaram na parte final do capítulo 10. E depois começa o capítulo 11 mostrando para nós os exemplos dos vencedores. E não vamos entender fé também sem ler o capítulo 12, o seguinte. Porque o seguinte vai falar de que nós hoje precisamos entender que estamos sendo desafiados a viver por fé. O 12 vai falar que precisamos deixar os embaraços, o pecado que tão de perto nos rodeia, e correr com perseverança a carreira que está proposta, olhando para Jesus. Primeiro mostrou o exemplo deles, os vencedores. E no 12 fala, agora é com vocês. Vai falar que Deus castiga e corrige os filhos que Ele ama, no capítulo 12. E vai falar que é preciso que aqueles que estão querendo parar, desistir, desanimar, voltar atrás, aqueles que estão os joelhos desconjuntados, que não estão conseguindo mais andar e correr essa carreira com perseverança, devem ser curados. Devem ser curados. Devem ser curados. Por quê? Porque o que está preparado para o povo de Deus é extraordinário. Então precisamos entender o que é fé. E a pergunta, o tema dessa meditação com vocês hoje é: quais os fundamentos da fé do Evangelho? Quais os fundamentos da fé do Evangelho de Cristo? Quais os fundamentos da igreja? Quais os fundamentos que Cristo passou no Evangelho para a sua igreja, para os discípulos, para os apóstolos? Será que os fundamentos da fé é esse que estamos vendo nos dias atuais? A igreja de Cristo hoje está vivendo essa fé? Está pregando essa fé verdadeira, ou a igreja já demandou, já fugiu, já não vive mais essa fé? Meus queridos, lá em Lucas capítulo 18, Jesus fala assim: quando o Filho do Homem chegar na terra, voltar na terra, porventura ele vai encontrar fé na terra? Acho que o 18, versículo 8. Jesus faz essa pergunta para os discípulos: quando eu voltar na terra, o Filho do Homem voltar na terra, vai encontrar fé na terra? Então, é porque a fé vai ser algo precioso. Vai ser algo raro. Quando o Filho do Homem chegar na terra para buscar o seu povo, porventura vai encontrar fé na terra? E se você for para Judas, o apóstolo Judas, o Judas escreveu só um capítulo, mas é tremendo o que Judas escreve. E Judas escreveu, é o último livro antes do Apocalipse. Judas escreveu assim, no versículo 3: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, procurando eu escrever para vocês com toda diligência, com todo empenho, acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O apóstolo Judas está chamando a nossa atenção, dizendo: eu estava escrevendo para vocês sobre salvação, mas de repente tive que parar e escrever para vocês sobre fé. E não só escrever, exortar vocês a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Uma vez foi entregue.
Mas não é a fé que naquela época já estava se pregando. Nessa época, no começo da igreja, já estavam se desviando da fé verdadeira. Imagina hoje. Imagina hoje. Meus queridos irmãos, portanto, quais são os fundamentos da fé do Evangelho? Qual o objetivo dessa fé verdadeira? Qual a sua extensão e qual a sua eficácia? Qual é o objetivo? Eu tenho fé, mas a minha fé é para quê? Qual o objetivo? Qual o objetivo da fé? Porque até os demônios dizem que tem fé. Até o diabo diz que tem fé. Diz a Bíblia. Tiago falou isso. Você diz que tem fé, falando para a igreja, para os cristãos. Vocês dizem que tem fé? Tudo bem, mas até o diabo diz que tem fé. Meus queridos irmãos, qual a fé que uma vez foi entregue aos santos, que é preciso estudar, aprender, viver, exortar, praticar e mais que isso, batalhar por ela. O que é batalha? Batalha é luta. Batalha. Batalhar por ela. Porque a fé seria algo raro nos tempos finais. A fé é verdadeira. Porque as pessoas hoje, as pessoas do mundo acreditam em tudo quanto é coisa. Eles têm fé num monte de coisa. E muita gente dentro da igreja também está tendo fé num monte de coisa. Mas não a fé verdadeira, essa fé do Evangelho. Deus me incomodou essa semana com isso. Eu estava ouvindo uma pregação de Billy Graham sobre a volta de Cristo. E de repente Billy Graham cita o versículo 7 de Hebreus 11. E quando ele cita Hebreus 11, ele fala, aliás, Hebreus 11, 7, ele fala que Noé, ele fala da fé de Noé. Noé, divinamente avisado das coisas que se não viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça. E Billy Graham, pregando sobre a volta de Cristo, exorta ali naquela pregação sobre a fé de Noé. Ele fala sobre a fé de Noé. E ele cita da grandiosidade da fé desse homem. Deus avisa Noé de que algo grave ia acontecer. Ele estava com 500 anos. 500 anos, e a Bíblia diz que Noé andava com Deus. 500 anos o homem andando com Deus na terra. Não é um ano, 2, 10, 15, 500 anos. E Deus chega para Noé, olha para Noé, e a Bíblia diz que Noé andava com Deus, era temente a Deus, obedecia a Deus. E Deus chama Noé e fala: Noé, eu vou destruir o mundo. Está lá em Gênesis 6. Eu não suporto mais o ser humano que eu criei. É violência, é desgraça, é pecado, é tanta coisa, Noé, que eu não suporto mais. Eu vou destruir o ser humano. Noé já tinha 500 anos que caminhava com Deus. E Deus chega para Noé e fala: Noé, prepara uma arca, porque eu vou destruir o mundo. Prepara uma arca, Noé, porque eu vou destruir o mundo. Meus queridos, e pastor Billy Graham fala da fé de Noé, ele se baseia nesse versículo 7, e ele fala que Noé não ficou questionando a Deus. Senhor, mas eu consultei as universidades, ninguém falou que vai acontecer essa tragédia que o Senhor está anunciando. Eu consultei os cientistas e ninguém está detectando nada. Eu consultei o pessoal dos radares astronômicos, da ciência, e ninguém está prevendo nada. Eu consultei tudo. Senhor, você não está perdendo o juízo, não? Nenhum ser humano no planeta está falando dessa catástrofe. Consultei tudo. Mas Noé não fez isso. Se fosse nós, faríamos. Ia ver o que a Unicamp está pensando, o que as universidades do Brasil estão falando sobre as tragédias. Iríamos ver o que os americanos estão falando, o que os russos estão falando, o que a Europa está falando. Mas Noé não. Segunda coisa, Noé podia dizer: Senhor, como é que eu vou construir um barco desse tamanho? Desse tamanho? 200 metros de comprimento, 50 de largura
e 20 de altura. 3 andares. Não tinha serraria, não tinha marcenaria, não tinha motosserra, não tinha tecnologia nenhuma. Como preparar madeira e como construir um barco de 200 metros de comprimento por 30 de largura, 20 de altura, 3 andares, sem tecnologia nenhuma. Como fazer isso? Mas Noé não questionou isso. Terceira coisa. Senhor, como é que eu vou fazer isso? O Senhor não sabe que eu tenho uma família, o Senhor não sabe que eu tenho filhos, eu tenho que pagar o boleto dos meninos na escola, eu tenho que pagar um monte de dívida, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar a prestação da casa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Deus, como é que eu vou deixar minhas coisas para entrar nesse projeto seu, construir um negócio desse tamanho? Eu não tenho condições. Noé não fez nada disso. O que diz o versículo 7 na sua Bíblia? Pela fé, Noé, quando foi divinamente avisado daquilo que ia acontecer e que ninguém estava vendo ainda, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca e condenou o mundo da sua época. É para preparar a arca, o Senhor vai destruir? Amém, eu não discuto, eu não vou... O Senhor falou, está falado. Fé é crença naquilo que Deus fala, não se questiona, não se duvida, não se quer explicação, se obedece. Aleluia! Dúvida não é fé, questionamento não é fé, é incredulidade. Mas, meus queridos, aí eu comecei a examinar esse capítulo e outros textos da Bíblia. A primeira coisa que esse capítulo começa falando é que a fé, ela não é algo teórico e mental. A fé é racional. Ela é fundada em fundamento. A fé tem fundamento e a fé tem prova. A fé não é algo mental, que eu apenas penso. A fé é algo racional, ela existe, ela é real, ela tem fundamento e ela tem prova. O que diz a Bíblia? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Então, a fé tem fundamento. A fé é a base daquilo que nós esperamos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós projetamos e daquilo que nós planejamos. A fé é a certeza de que aquilo que se deseja, se sonha, se busca, se procura, vai acontecer. Mas eu posso crer, eu posso ter fé e não ter fé em Deus. Eu posso ter fé em outras coisas, eu posso ter fé no poder da mente, eu posso ter fé na capacidade humana, posso ter fé nos conceitos filosóficos que ensinam a pessoa a vencer sem precisar de Deus. Ou nos deuses que estão por aí. Mas, meus queridos, por isso fé é certeza. Porque fé é quando alguém tem certeza de que aquilo que ele espera, que ele busca, que ele sonha, que ele deseja, que ele almeja, vai acontecer. Eu creio. Eu vou orar, vou fazer a minha parte, porque eu creio que Deus vai fazer, vai responder. Mas tem gente que não acredita em Deus e crê também que vai vencer na vida e vence na vida. Então não é qualquer fé e não é qualquer tipo de fé e nem fé em qualquer coisa. A fé, ela tem que ter fundamentos corretos. Tem que ter objetivos corretos. Senão, ela não é a fé da Bíblia. Podemos ter fé, convicção da concretização de coisas, sonhos, desejos, planos, projetos no âmbito natural e terreno. Podemos desejar ser bem-sucedidos, vitoriosos, desejar ser ricos, ser famosos, ser poderosos e conhecidos no mundo inteiro. Podemos sonhar. Podemos ter fé nisso? Podemos. Podemos desejar ser curados fisicamente, ser curados emocionalmente, desejar ter paz, ter felicidade aqui. E tudo isso não está errado, pois Cristo veio para trazer vida e vida com abundância. João 10, 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para dar vida e vida com abundância.
Mas essa vida com abundância, temos que entender que ela não se limita ao planeta Terra. Quando ele disse vida com abundância, ele disse vida com abundância aqui, mas muito mais, vida com abundância na eternidade. Por isso, queridos, a vida abundante que Cristo veio trazer não se limita ao planeta Terra, não se limita à pátria terrena. Por quê? Primeiro, nós não somos desse mundo. João 15, 18 a 20. Se vocês fossem do mundo, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que vós odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E lembrai da palavra que eu disse, não há servo melhor do que o Senhor, que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, é que essa vida abundante transcende, ultrapassa o planeta Terra. Ela alcança a Canaã celestial. Ela alcança a pátria eterna. Não é só a pátria humana. Outra coisa, Cristo e seu reino não é desse mundo. Respondeu Jesus e disse, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ele falou isso lá quando estava sendo condenado para Pilatos. João 18, 36. Não se preocupe com esse texto, depois eu pego esse rascunho e mando para vocês. Meus queridos, então, por que nós temos que entender que essa fé tem que transcender ao planeta Terra? Porque nós não somos desse mundo. O reino de Jesus não é desse mundo. Mais uma coisa. Temos que entender que essa pátria terrena, o planeta Terra, será destruído, transformado, pois ele precisa ser restaurado dos danos causados pelo pecado e pelo diabo. O planeta Terra vai ser transformado, mudado, por isso não temos como construir uma vida de felicidade aqui. Aqui nós somos passageiros. E tem cristão que não entendeu isso ainda, tem igreja que não entendeu isso ainda, por isso que a fé está errada. O apóstolo Pedro dizendo, os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, estão reservados como tesouro e guardados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham como tardia. Porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Precisamos ter consciência que esse planeta será destruído, diz a Bíblia, diz Deus, diz o Espírito Santo, no espírito de profecia, usando os profetas. E Apocalipse, o próprio Senhor Jesus dizendo, mostrando para João, e João diz, eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra, o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, e eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que do céu descia, como a esposa ataviada para o seu marido, e eu vi uma grande voz que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará, eu serei seu Deus, eles serão meu povo, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não vai haver mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Novos céus, nova terra, mudança, transformação, é isso que nós caminhamos, queridos. Mas, portanto, a fé do Evangelho, a fé da igreja não pode se limitar ao planeta Terra, não pode ser limitada ao âmbito natural, não pode ser limitada ao âmbito terreno. Se a nossa fé e a nossa esperança estiver limitada a esse mundo, somos as pessoas mais miseráveis do planeta Terra. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 19, ele diz assim, amados, se a nossa esperança em Cristo for apenas para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Se a nossa esperança, a nossa fé for somente para o planeta Terra, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Porque os humanos, embora só estão acreditando aqui, a fé deles que a vida é só aqui, eles estão vivendo na sua totalidade esse mundo. E quem está na igreja e não está levando a sério a fé verdadeira, nem bem segue o mundo. E nem bem se prepara para o reino celestial. Por isso o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança como cristão for apenas desse mundo, somos os mais miseráveis do mundo. Queridos, a visão da igreja atual é apenas terrena. A pátria que essa igreja do fim busca é apenas terrena. A igreja do fim está buscando bênçãos, prosperidade, milagres. A igreja do fim, a Laodiceia, lá de Apocalipse 3, o Senhor diz que ela é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua, porque ela só busca felicidade aqui na terra, na pátria terrena, quando a verdadeira felicidade está na pátria celestial. Veja o projeto de fé de uma igreja famosa no Brasil. Eu vou pedir para a Ana me trazer o celular dela ali, que está no meu ali, mas o meu está gravando. Eu ontem, de repente, abro o Instagram e vejo a publicidade, a programação de uma igreja famosa no Brasil. Sabe qual é a fé deles? E que eles estão pregando e ensinando para os seus fiéis? 12 pontos, 12 bases. A primeira, vai haver grande liberação de negócios retidos, falando para os fiéis dele. Segundo ponto, vai fazer pessoas mudarem, Deus vai fazer pessoas mudarem de cidade e país com tudo pago. Vai prestando atenção nas maravilhas que ele está prometendo. Quem sabe no final você vai querer ir para lá, né? Porque é fantástico. Vai haver grande liberação dos negócios que foram retidos. Deus vai fazer pessoas mudarem de cidade, de país, com tudo pago. Deus fará uma limpeza financeira na sua vida. Deus vai te tirar do teu emprego atual e vai te abrir uma porta de honra. Quinto, vai haver restituição de todos os roubos, de todos os anos da tua vida profissional, do teu ministério e da tua vida pessoal. Sexto, os negócios sobrenaturais, vai haver negócios sobrenaturais que vão mudar a história da sua vida. Sétimo, junho é o mês dos vendedores, o melhor mês da sua vida. Quem que é vendedor aí? Ele está dizendo que junho vai ser o melhor mês de venda da sua vida. Essa igreja é o que está lá no programa deles. Eu estou lendo o programa deles. Oitavo, muitas promoções e mudanças para cargos de honra. Glória da segunda casa profissional. Não é a segunda casa que Deus falou, a do céu. A deles é a segunda casa aqui. Ele pegou Joel, a glória da segunda casa. É aqui. Nono, vai acontecer grande semeadura na tua vida, que porão tua vida em dia. Pessoas serão levantadas para te abençoar. Décimo, você vai ter férias como nunca teve na sua vida. Vamos para essa igreja, né? Vamos todo mundo para essa igreja? 11. Portas vão se abrir automaticamente onde você não esperava. Deus dará provisão. E 12. Deus vai te tirar do lugar inapropriado e vai te levar para a terra prometida. Essa aqui, ó. Essa é a pregação da igreja. E muitos estão pregando isso aqui no Brasil. Liga a televisão, liga o YouTube, liga os canais aí. É isso que está sendo ministrado em muitos lugares no Brasil. Mas meus queridos irmãos em Cristo, o texto que nós lemos fala disso Veja o versículo 10 do capítulo 11 de Hebreus. O capítulo 11 de Hebreus começa falando dos vencedores, ele fala de Abel, que ofereceu o maior sacrifício que Caim. Ele fala de Enoque, que foi arrebatado porque andou com Deus. Ele fala de Noé, que construiu a arca. Ele fala da fé de Abraão, que foi o homem chamado para construir uma nação. Um que foi chamado para construir uma arca, para salvação. O outro foi chamado para construir uma nação, que dessa nação
Deus ia trazer a sua lei, os seus princípios, e ia trazer Jesus Cristo, a última arca. Você está entendendo como a coisa é tudo ligada? E, por último, depois de Noé, Abraão. Mas, meus queridos, sabe o que a Bíblia diz? No versículo 10, diz que Abraão fez tudo isso que ele fez. Deixou tudo, seguiu a Deus, largou seu lugar, largou sua fazenda, seus bens, sua família, largou sua terra, foi para o lugar para onde não sabia. Ele fez tudo isso aí. Deus falou para ele: vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar. A tua descendência vai ser como estrelas do céu e como areia do mar. Mas o que chamou a atenção de Abraão não foi isso, não foi bênçãos materiais. Sabe o que chamou a atenção de Abraão? Olha o versículo 10. Ele esperava a cidade que tem fundamentos, aquela que o construtor é Deus. Aleluia! Aleluia! Deus deu para ele uma nação, mas o coração dele não estava na nação. Ele foi dono de uma nação, ele criou uma nação, ele foi o pai de uma nação, a nação judaica, os judeus. Mas a Bíblia diz que a esperança dele estava na cidade cujo fundamento e o artífice e construtor é Deus, a celestial, a de lá. Não aqui, não essa daqui como muitos estão pregando. Olha qual é o significado de fé que nós estamos sendo chamado a atenção no capítulo 11. Olha qual era a fé dele. E se você perguntar, esse homem foi tremendamente abençoado na terra? Foi. Lógico que foi. A gente vê milagres tremendos na vida de Abraão. Milagres um atrás do outro. O filho na velhice, o milagre quando ele ia matando o filho, Deus traz um animal ali, aparece um animal. Milagres um atrás da outra, ficou rico, já era rico, ficou mais rico, milionário, bilionário, mas a fé dele não estava nessas coisas, a fé dele estava colocada na cidade aonde o fundamento é Deus. Aleluia, não era nas coisas daqui. Meus queridos, mas não para por aí. Olha o versículo seguinte, o 13. Todos eles, que ele citou aí, morreram na fé, sem terem recebido a promessa. Todos eles morreram na fé, sem terem alcançado a promessa de Deus para eles. Mas qual promessa? Deus tinha dado tudo para eles. Para Abraão tinha dado tudo. Descendência, nação, o filho, tudo Deus tinha dado. Mas diz que todos eles morreram sem ter recebido a promessa. Você prestou atenção que os crentes de hoje só trabalham, só vai para a igreja e só corre atrás de promessa? Vocês viram? Promessa. Eu estou aqui porque eu estou na promessa. Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A Bíblia está dizendo aqui que eles morreram na fé, sem ter as promessas. Morreram na fé. Sabe lá o que é caminhar? Noé caminhou 900 anos com Deus. Ele morreu na fé. E está aguardando a promessa. E daqui a pouco eu vou mostrar para você que a promessa dele só vai ser cumprida quando junto com a nossa. Nós vamos receber a nossa promessa, e o Abraão, o Isaac e o Jacó, e todos do passado vão receber a deles junto com a nossa. Eles estão esperando, porque a promessa deles não vai chegar sem a nossa. Deixa eu já mostrar isso para você. Olha lá, o último versículo do 11. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles só vão ser aperfeiçoados, a promessa deles só chegam quando a nossa chegar. E que promessa é essa? É a promessa da nova Jerusalém, do novo céu, da nova pátria. Da nova pátria. É a promessa da nova pátria. E olha o que diz a Bíblia aí. Morreram na fé sem ter recebido a promessa. Receberam muita bênção, muita vitória. O capítulo 11 de Hebreus vai dizer, eles venceram inimigo, venceram a força do fogo, eles tiveram experiências tremendas com Deus. Outros não, outros pagaram com a própria vida.
Mas eles venceram. Eles venceram. Mas eles morreram na fé sem ter recebido a promessa. Mas olha que bonito, mas viram as promessas de longe e crendo nelas, abraçaram-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aleluia! Gente que era dona de nação, gente como Abraão, que Deus deu para ele tudo aqui na terra, uma nação, um povo, uma descendência fantástica. Ele disse, eu sou peregrino. Eu não tenho nada aqui. Tudo que eu tenho aqui não significa nada do que eu vou receber. Meus queridos, o que foi que eles viram de tão grande na Canaã celestial? O que é que tem de tão grande do outro lado do rio? Há um hino que fala do outro lado do rio. Do rio, quando essa vida termina, do outro lado de lá. Do lado de Deus, do lado onde está o Senhor. O que tem de tão grandioso lá, que essas pessoas largaram tudo, e o apóstolo Paulo conclui isso dizendo, eu larguei tudo para que eu pudesse ganhar a Cristo e ser achado nele. O que tem do lado de lá? O que tem do lado de lá? Mas tem gente que não está vendo nada do lado de lá, é tudo aqui. Eu vi um pastor, essa semana, pulando mais que tudo numa grande concentração. Ele dava pulo, antes de pregar, ele disse que estava recebendo, Deus estava falando com ele, estava revelando, e ele pulando e gritando, e todo mundo lá na plateia, gritando também junto com ele, porque ele estava dizendo que Deus estava falando, estava mostrando que ia ter picanha para todo mundo. Eu vi hoje, essa semana, na internet. Deus estava mostrando para ele que vai mudar as coisas no Brasil, vai ter picanha para todo mundo. Já teve um que prometeu e não cumpriu. Meus irmãos, que evangelho é esse? E olha, de uma igreja enorme no Brasil, esse daí. Que evangelho é este? Que fé é essa? Espera lá, a nossa pátria é aqui. Vamos ver o que diz a Bíblia? Olha só que bonito. Eles não morreram na fé, viram as promessas de longe, creram nelas, abraçaram as promessas, confessaram que era estrangeiro e peregrino aqui na terra. Porque os que dizem isso, eles que estão dizendo isso, mostram claramente que estão buscando uma pátria. Eles estão mostrando que essa pátria aqui não é o lugar deles, não é a casa deles, não é o futuro deles, não é a fé deles, não é a esperança deles. Aleluia, não é. E tanto é que o apóstolo escritor diz assim, porque se na verdade eles se lembrassem da pátria terrena, eles teriam oportunidade até de voltar para ela. Mas eles não queriam, eles queriam aquela que está preparada lá. Que eles apenas estavam vendo de longe. Eles viram de longe, foi mostrado para eles de longe. Mas eles creram, abraçaram, agarraram e disseram, eu quero. Custe o que custar, eu não abro mão delas. Olha que lindo. Por isso, mas eles desejavam a pátria melhor, isso é, a celestial. Eles abriram mão da pátria terrena para poder conquistar a celestial, diz a Bíblia, porque agora eles desejam a pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de chamar seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Amém. Isso me faz lembrar de Jesus em João 14. Não fique desesperado aqui na terra, não se perturbe, não desperturbe o seu coração, creia em Deus, creia também em mim. Por quê? Porque na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, e quando eu tiver preparado lugar, eu volto buscar vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Aleluia! Nós precisamos ir além desse planeta, dessa fé pequena, frágil, dessa fé tão miserável que só vê tanta pobreza desse mundo querendo se agarrar em um mundo que não tem nada a oferecer, em um mundo desgraçado que caminha para o final. E Deus tem tantas riquezas para os seus filhos e a igreja está aqui agarrada de coisas daqui. Agora o apóstolo Paulo, Filipenses 3, 7 a 9. Paulo dizendo a experiência dele. O que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas as coisas aqui na terra. Eu considero tudo como escória, eu considero tudo como lixo, as coisas daqui na terra, para que eu possa ganhar a Jesus Cristo, para que eu possa ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a justiça que provém da fé, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé.
O apóstolo Paulo largou tudo aqui, religião, largou tudo que ele sabia, tudo que ele aprendeu, o conhecimento, a família, os amigos, largou tudo. E ele diz, eu considero tudo como lixo, as coisas desse mundo, para que eu possa ganhar Jesus Cristo. E ele continua nos versículos seguintes, para que eu possa conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição, para que eu possa participar das suas aflições, eu quero participar das aflições de Cristo. Eu quero ser feito conforme a sua, me tornar conforme a sua morte, para que eu possa, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Olha só, eu quero me identificar totalmente com Cristo, porque eu quero, se for preciso, eu vou para a cruz junto com Ele, porque eu quero ressurgir como Ele ressurgiu. Paulo era desesperado para passar pelo mesmo processo que Jesus Cristo passou, um novo corpo. Um corpo glorioso. Um corpo que agora entra dentro de casa fechada, vai para o céu. Você sabe que as naves espaciais vai até uma altura e depois não pode ir mais porque as coisas que tem aí derrete tudo, com toda a tecnologia. Mas o corpo que Jesus, o corpo ressurreto, o corpo dos cristãos, o corpo de Jesus, o corpo ressurreto que Paulo queria, é tão extraordinário que na mesma hora que está aqui, voa até o céu, e está no céu, e voa até aqui, e nada destrói, nada atinge, porque simplesmente é fantástico. Mas tem gente querendo ficar a eternidade aqui com esse corpo, sofrendo dor, gritando, gemendo, mancando. Meus queridos, caminhando para o final. Nossa pátria não é aqui. Olha o apóstolo. Olha o apóstolo. Ele diz assim em Filipenses 3, 17 a 21, na continuidade aí desse texto. Ele pede para a igreja de Filipe, irmãos, sede meus imitadores. Pense como eu penso e faça o que eu fiz. Sede meus imitadores. Ou seja, larga tudo. Troca tudo aqui por Cristo. Meus irmãos, sejam meus imitadores. Tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós. Siga o meu exemplo. Ele está dizendo. Porque há muitos aí dentro da igreja. Muitos. Das quais muitas vezes já vos disse e agora também digo chorando. Que são inimigos da cruz de Cristo. Muitos cujo fim é a perdição, muitos que o Deus deles é o ventre, a glória é a confusão deles. Por quê? Porque só pensam nas coisas terrenas, só pensam na pátria terrena. O ventre, a satisfação é os desejos carnais, é a carne, é as coisas daqui, só pensam nas coisas terrenas. E aí ele diz, mas a nossa cidade está nos céus, de onde estamos esperando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, que transformará esse corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar todas as coisas a Ele. Aleluia, a nossa cidade não está aqui, a nossa cidade está no céu, da onde nós estamos esperando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá para transformar esse corpo mortal num corpo imortal glorioso, semelhante ao dele, e aí nos levar para morar na eternidade com Ele. Esse corpo aqui, e esse ser humano como está aqui, não tem como morar no céu. Primeiro estamos sendo transformados a parte espiritual. Depois Deus vai completar com tudo, transformando a parte física, um novo corpo. Nada do que temos aqui vai servir para lá. Por isso Jesus não veio ainda, porque a igreja está sendo preparada para morar lá. Noé levou 100 anos para construir a arca. 100 anos. Ele levou para construir a arca. E sabe por que ele levou 100 anos para construir a arca? Deus dando tempo para ele se preparar, para poder entrar na arca, se converter dos maus caminhos. E para o mundo da época. 100 anos. Deus não podia mandar antes, porque ele não estava preparado. Jesus não veio ainda, porque a igreja não está preparada. A igreja não está preparada, por isso ele não veio ainda. E porque tem muita gente perdida aí fora que faz parte do aprisco e que não foi alcançado ainda. Por isso Jesus não veio.
Meus queridos, qual a eficácia dessa fé? Já vimos que fé é essa. É uma fé não apenas que nos conduz a ser vencedores aqui, é uma fé que nos habilita a ser vencedores até a eternidade. Amém? É uma fé que não apenas nos habilita, nos condiciona a ser vencedores aqui, mas muito mais. É uma fé que nos prepara para sermos vencedores até a eternidade. Nos prepara para construir a arca. Qual foi o objetivo da arca? Tirar Noé e sua família da destruição, da condenação, elevá-los à altura, até Deus fazer limpeza na terra, e depois eles voltaram. Isso é simbolismo da igreja. A igreja será arrancada da terra e levada para as alturas, até Deus fazer a limpa na terra com a grande tribulação, e depois de que a terra for purificada com novos céus e nova terra, o Senhor volta para a terra. Mas nós estamos construindo a arca? Nós estamos construindo a arca? Ou nós estamos perguntando, mas será que vai acontecer mesmo? Não estou vendo nada aí no mundo. Será? Noé não viu coisas no mundo, mas nós estamos vendo sinais da volta de Cristo e do fim do mundo, um atrás do outro. Até a própria ciência está falando do fim do mundo. Até a própria ciência. Até as pessoas. De vez em quando a gente depara com pessoas não cristãs dizendo, eu acho que está caminhando para o fim, né? Pessoas não cristãs. Não cristã que a gente diz é porque não está na igreja. Porque é mais cristã do que muitos cristãos. Meus queridos, qual o fundamento da nossa fé? Qual o fundamento dessa fé? Qual? Qual o fundamento da fé do Evangelho? É essa que eu li aí o panfleto da igreja? É essa a fé? Não. A fé que a Bíblia ensinou para mim e para você é a fé que nos condiciona a vencer tudo aqui, a largar tudo aqui. É a fé que nos conscientiza, que abre a nossa visão e fala, meu filho, sua pátria não é aqui. Minha filha, sua pátria não é aqui. Se prepara para a sua pátria eterna. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? A fé que nós temos desenvolvido até agora nos condiciona a caminhar até a eternidade, ou é uma fé limitada que só nos possibilita caminhar aqui? É uma fé buscando prosperidade? É uma fé buscando bênçãos aqui? É uma fé buscando milagres de Deus aqui? E Deus faz. Mas a fé da Bíblia é para nos preservar da condenação eterna. O que Jesus falou? Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Qual foi a fé que ele ensinou? A fé para crer, para ser salvo. Quem crê nessa fé, será salvo. Quem não crê, será condenado. Mesma coisa, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja condenado, mas tenha vida eterna. A fé do Evangelho é a fé para a salvação. É a fé para a vida eterna. É a fé para nos preparar e nos conduzir até o nosso novo lar, a nossa nova pátria. Aqui não é a nossa pátria. Nós somos peregrinos e estrangeiros aqui. Aqui não é o nosso lugar. Curve a sua cabeça, fale com Deus. Fale com o Senhor, diga, Deus, eu quero revisar a minha fé. Eu quero revisar, eu quero fortalecer. A minha fé até agora não está ainda de acordo com o que a Bíblia ensina. Eu quero revisar a minha fé. Eu quero uma fé que me capacita, me preparar para a eternidade. Eu quero uma fé que me permita vencer além do mundo, além do planeta Terra. Que me permita chegar do outro lado do Rio Jordão. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Quanto o Senhor falou meu coração fortemente nesta semana. E transmitir para os irmãos amados aqui um pouco daquilo que o Senhor falou comigo.
Santo Espírito, eu peço que o Senhor continue falando, continue complementando, continue ministrando em cada coração, nos convencendo dessa fé verdadeira que precisamos batalhar, como disse Judas. Precisamos batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. A fé que capacita a chegar ao céu e não a fé que só capacita para viver na terra. Nos ajude, Pai. Nos ajude. Nos ajude, nos desperte, nos capacite. Dá-nos dessa fé. Dá-nos dessa fé. Dá-nos dessa fé, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a nossa fé transcenda ao planeta. Nossa fé transcenda a coisas materiais, que a nossa fé transcenda as coisas desse mundo, que a nossa fé nos conduza a entender o que está reservado para os filhos de Deus na eternidade. A tua palavra diz que os heróis da fé, eles viram de longe as promessas e eles abraçaram, eles agarraram. Pai, que a tua igreja, que os teus filhos possam enxergar, mesmo de longe, as grandezas, a glória, o poder, a grandiosidade do novo céu e da nova terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Toda honra, toda glória, toda glória a Ti. Que por misericórdia fala conosco, abre a nossa visão e nos mostra o caminho que o Senhor espera que sigamos. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas e nos ajude, porque queremos prosseguir nessa fé, a fé verdadeira, a fé que uma vez foi entregue aos santos. Nós queremos prosseguir nessa fé em nome de Jesus. Amém.